Fala família, tudo bem? E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai começar diferente. Vou convidar já a nossa querida Doula pra gente estar batendo um papo e eu já começo a falar sobre o podcast. Deixa eu ver ela aparecer. Ah, agora foi! Foi? Aê! Até que enfim! Gente, que luta! Desafio! Pronto, foi Bom, aqui. Jéssica, muito bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Pessoal, só um minutinho, deixa eu colocar aqui o pessoal do podcast. Aqui, pronto. Jéssica, vou começar a minha introdução, porque a gente começou diferente hoje, tá? E já À apresento vontade. você também. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. Essa é a primeira vez que a gente vai contar com uma doula e todo mundo vai se perguntar, quem não conhece, né, na verdade, o podcast, vai falar assim, nossa, mas para que serve? O que é isso? É online? Gente, respondendo todas as perguntas, é online, porque é o jeito mais fácil de usar a nossa tecnologia a nosso favor. Hoje, por exemplo, nossa querida Doula está em Novo Horizonte, isso? Sim, Novo Horizonte. E eu em Três Lagoas. Então, não teria como colocar as duas pessoas no mesmo lugar. Que Então, bom que eu existe a espero um dia tecnologia. ter Eu espero um dia ter um espaço, obviamente, para receber todas essas pessoas lindas, mas por enquanto é online. E por que o Faculcast? Primeiro, porque é um projeto que nasceu na faculdade, então, em conjunto com os meus amigos, nasceu dentro da faculdade e hoje é um projeto de extensão. E um spoiler para quem está assistindo: esse ano estaremos em Campo Grande apresentando o Faculcast. Que legal. Então, pessoal aí do Integra 2024, estarei indo para Campo Grande apresentar um pouquinho só do que a gente faz aqui. E esse ano a gente também vai estar concorrendo como destaque no Integra. Então, muitas Tá palminhas vendo? assim, ó. Então, eu vou postar aqui tudo quando for e tudo mais, só que eu já queria trazer essa novidade. Então, é por isso que é Facultete. A nossa ideia, né, hoje, no caso, é trazer para vocês uma doula e pedagoga, educadora perinatal, que faz atendimento e acolhimento de famílias durante a gestação até pós-parto. Ela tem especialização em atenção aos cuidados da mulher no período puerpério. É isso? Puerpério, isso. Ah lá, então hoje a gente vai começar com uma aula de português aqui. É isso. Isso. Então, Jéssica, seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Agora que eu me apresento. Agora você se apresenta. Bom, sou a Jéssica. Eu moro hoje em Novo Horizonte. Eu sou de Rio Preto, na verdade. Mas estou morando em Novo Horizonte desde novembro. E sou pedagoga de formação, sou mãe de 3 crianças e sou doula desde 2020. Eu sou doula e a gente vai, né, depois entender melhor o que é isso, né? O que é essa palavra maluca aí, do que eu faço. Não é, apesar de não ser uma profissão nova, né? Mas o título, enfim, as Sim. pessoas não conhecem muito. Então, eu atuo como doula desde 2020. Atuei bastante tempo, né? Mais em Rio Preto. E agora aqui em Novo Horizonte assumi esse desafio de trazer um pouco da doulagem, a humanização do parto para cá. Uau! Jéssica, a nossa primeira pergunta, que é assim, fixa, todo podcast tem, é quem é a Jéssica? Ah, e a Jéssica? Nossa, que pergunta difícil, né? É, Nossa, por essa eu não tava esperando, não. tá vendo por que eu não mando as perguntas? Nossa, essa eu não esperava. A Jéssica, ela é, ela é uma menina, apesar de 27 anos, é uma menina, eu acho que vai ser sempre uma menina.
que tem um anseio gigante por justiça social e para que a informação, a autonomia cheguem para todas as pessoas, independente de classe social, independente de quem elas são, onde elas estão, que através do trabalho, seja lá o que faça dessa vida, vai tentar de alguma forma ser útil na vida das pessoas. A minha missão de vida hoje é enquanto doula, mas já foi enquanto vários outros papéis, é ser útil na vida das pessoas de alguma maneira, poder contribuir na vida delas. E aí a Jéssica hoje também é mãe e a minha vida se norteia, né, em volta dos meus filhos. A doulagem veio na minha vida por conta, né, da minha primeira filha. A minha vida mudou, eu só consegui chegar em tantas famílias depois que eu me tornei mãe. Então, hoje, a Jéssica está para ser útil na vida de outras mães e famílias que estão nascendo. Que incrível. A gente já começa assim, ó. Ó o jeito. É isso. Um ponto que eu esqueci até de falar é que, continuando a nossa parceria com o pessoal da Baby Care, ela também, tá, gente? Ela faz parte dessa parceria, então aí pelas 3 semanas vamos ter pessoal de lá, viu? E agora a gente vai entrar num assunto que todo mundo quer saber. Eu queria que você explicasse, primeiramente, um pouco mais sobre o papel da doula e o que é ser doula. Tá. O significado da palavra doula é mulher que serve, né? Esse é o significado da palavra. A profissão, ela é recente, profissionalizar a doula é algo recente, mas o papel da doula já existia há muito tempo atrás. Então, quando a gente pega, por exemplo, pinturas muito antigas de mulheres parindo, né, em trabalho de parto, tendo seus bebês, a gente vai pegar essas figuras, a gente vai ver sempre uma mulher ali que está ali cuidando daquela gestante, que vai estar ali enxugando um suor, dando as mãos, né? Nessas pinturas a gente consegue ver isso. Essa é a doula. Ela está ali no trabalho de parto, cuidando daquela gestante, servindo aquela gestante, tornando a gestação e principalmente o parto, né? Algo mais tranquilo, algo mais fluido, cuidando, dando suporte tanto emocional quanto físico para aquela mulher que está passando pelo desafio ali do trabalho de parto, né? Então, resumidamente é isso. A doula é uma acompanhante de parto. Então, nosso papel é acompanhar partos, não só o parto, porque a gente acompanha toda a gestação dessa mulher, pensando que a gente tem que preparar ela emocionalmente, preparar ela psicologicamente, informar essa mulher por causa do sistema atual que a gente tem na obstetrícia, o cenário atual da obstetrícia, a gente entende que essa mulher ela precisa de um respaldo por trás. E a doula faz isso, o que o médico não faz, o que o enfermeiro não faz. A doula ela vem para dar esse suporte emocional e físico, preparando essa mulher lá pro dia do trabalho de parto e também pro pós-parto. Uau! Uau! E como que, por exemplo, vou mudar minha pergunta aqui. A gente seguir outra coisa. Como que você chegou nessa posição, no caso de vou me tornar doula, como que foi para você esse processo? Quando eu engravidei, a minha primeira filha, eu morava em Rio Preto. Eu morava em Rio Preto, não, eu morava em Urupês, mas como eu sou de Rio Preto, eu tenho muito contato lá. E aí eu comecei a ver, surgiu um burburinho de doulas ali, eu não conhecia muito ainda. Mas um pouquinho, uns meses antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu soube de uma doula, conheci uma doula pela internet, tudo. Eu falei, gente, quando eu engravidar, eu quero ter uma doula, porque ter um parto normal sempre foi um desejo. E aí, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu falei, eu quero uma doula. Eu nem entendia muito bem o que era, como que ia ser, mas eu quis. E aí, contratei a minha doula, fiz todo o meu acompanhamento pelo SUS, mas eu contratei a minha doula, né, particular. E aí a gente tinha os encontros mensais ali, ela ia me informando, me dando todo esse suporte. Eu vivi o trabalho de parto. E aí, cada informação que eu ia descobrindo a respeito do parto, do nascimento, da dor, que as pessoas tanto falavam, né, do desenvolvimento do bebê e tudo mais,
meu olho brilhava. Eu falava, meu, isso aqui é muito incrível, as pessoas não sabem disso, as pessoas não têm noção do que é isso. E eu comecei a compartilhar na gestação aqui na internet, né, o que eu ia aprendendo. E eu vi que a galera não sabia mesmo. E aí minha filha nasceu, eu passei por um trabalho de parto incrível, assim, foi um dos melhores dias da minha vida. E aí eu, extasiada, falei, gente, eu preciso sair do informal, porque até então eu compartilhava aqui no Instagram de uma maneira informal, né, a respeito dessas informações. Eu quero fazer isso de uma forma profissional, eu quero poder informar as pessoas, trazer essa novidade. Aí logo em seguida a minha doula abriu uma turma de formação de doulas. Falei, é a minha chance. É isso que eu quero. A minha filha era bem pequenininha, eu não tinha dinheiro, e aí eu fiz rifa, fiz um tapete de crochê para rifar, para eu conseguir pagar a minha inscrição para o curso. Paguei, fiz. E foi assim que a doulagem surgiu, nessa intenção de compartilhar as informações que eu via que ninguém sabia, que né, na minha bolha ali, a galera não tinha noção. Então surgiu desse desejo de espalhar a informação. Que incrível. Mais uma vez, vou repetir nesse podcast que normalmente os convidados não se conhecem, né? É muito difícil um convidado conhecer o outro. E eu acho incrível quanto que o amor liga todos vocês. Sim, sim. É incrível, incrível. Cada podcast eu repito isso. Sim. Eu não sei, o trabalho, né? A gente precisa amar aquilo que a gente faz e de alguma forma isso vai se interligando com, né, no geral, assim. Não faz sentido, né? Você gastar sua vida, seu tempo numa coisa que você. Ah, não gosto disso, não. Né? Mas também eu reconheço que é um privilégio poder trabalhar com algo que você gosta tanto. Sim. E como que é para você hoje? Peraí que a Ari Ele comentou ali, né? mandou alguma coisa. Abaixei. Deixa eu. Tá me ouvindo? Eu tô, pode falar. Ah, então tá. Como que é para você trabalhar com as famílias durante a gestação e o pós-parto? Porque eu imagino que assim, deve acontecer de tudo e deve ver de tudo. Então eu queria que você contasse assim um pouquinho pra gente. É muito legal, porque é isso. São famílias muito diferentes, né? Cada família tem sua cultura, tem seu jeito de lidar com as coisas, as suas prioridades. E o nascimento de uma criança numa família é aquele momento mais sublime naquela família, né? E daí você poder ser escolhida, porque a doula ela é escolhida, né? Você ser escolhida para estar naquele momento, para acompanhar aquele momento, eu acho muito assim precioso. Olha, eu fui privilegiada de ser escolhida por essa família. Mas é Entendi. isso, você vê de tudo. Você vê várias configurações familiares, você vê vários jeitos, e aí você vai aprendendo. E eu lembro que no parto dos meus filhos, no segundo parto, né? Dos gêmeos, eu eu lembrava muito do parto que eu já tinha acompanhado, das famílias que eu tinha acompanhado. Então, no meu parto, eu conseguia lembrar do parto das meninas e falava assim: nossa, a fulana fez isso, a fulana tava daquele jeito, e se eu fizer igual a fulana? Então, assim, marca a mim. De certa forma, eu estou na história delas, mas todas elas estão na minha história. É uma troca muito gostosa, muito gostosa. Que incrível. Você falando agora me fez lembrar uma coisa que eu estava falando com a terapeuta esses dias. Que quando a gente escolhe um psicólogo, é uma coisa assim, é de outro mundo, eu acho. Que é Sim, uma conexão que tem que existir sim, ali, tem que funcionar. Eu acredito que para você, no seu papel, é da mesma forma, a mesma sim. sensação, né? Sim. Sim, é porque a pessoa, quando a família vai escolher, né, ela tem que pensar que ela vai ficar nua na frente dessa pessoa. Ela vai falar da intimidade dela com essas pessoas. Essa pessoa literalmente vai ver a vagina dela aberta, né, ali. Então, é algo muito pessoal. Assim como um psicólogo, né? Você Sim, vai contar de tudo, você não sabe o que a pessoa, né? O psicólogo ele não sabe o que a pessoa vai trazer para ele. Mas ele sabe que tem que bater ali da liga para que ela se sinta confortável de falar de qualquer coisa que ela queira falar. Então sim. é mais ou menos isso mesmo.
E falando um pouquinho de família, me fez lembrar o que você também é, que é educadora perinatal, é isso? Isso. E eu Educadora queria que você perinatal. explicasse. Ai, desculpa, te cortei. Já Pode vou falar. explicar. A educadora perinatal, a educação perinatal é isso que a doula faz de educar a família durante a gestação. Então, ao invés de parental, né, que é o que você vai falar com a Maraína, né, na outra live, né, lá na frente. O parental, a gente é perinatal, que vem da questão do pré-natal, né? Então a gente educa, o meu papel é eu tenho aulas com as minhas famílias, com as gestantes que eu acompanho, trazendo informação a respeito da gestação, trazendo a respeito do parto, do jogo pré-natal, enfim, dando esse suporte. Aí a gente chama de educação perinatal. Entendi. E pensando nisso, o que que você acha, né? Assim, agora vai ser o merchan. Qual que é a sua importância, principalmente como educadora, para as futuras mamães? E principalmente que eu acho que durante esse processo até os pais começam a aprender, né, no caso. Sim. Então, Ah, qual que é a importância? o bom de ser doula é que a gente tem comprovação científica. Não é Uau. nada da nossa ideia. Então, assim, o que a ciência fala, o que a literatura fala é que a doula, ela reduz 50% do chance de pedido de cesárea, né, nos trabalhos de parto. Ela reduz 50% de chance de pedido de analgesia e ela reduz 50% de chance também de... Não, desculpa, ela reduz 90% de chance da pessoa no próximo parto não querer ter um parto normal. Então, assim, 90% das mulheres que tiveram um parto normal com doula, elas vão querer ter uma outra experiência de parto normal. Elas não vão ter esse trauma, né, de não querer o parto. E tudo isso comprovado cientificamente. Tem até um médico americano que fala que se doula fosse um remédio, seria antiético não receitar. Porque o nosso benefício no parto, ela é comprovada cientificamente. Entendi. Uma coisa assim, não tá no nosso roteiro, no caso. Eu sempre ouvi, na verdade, na minha família, não, que eu me lembre, não teve ninguém que teve parto normal, no caso. Mas eu sempre ouvi das mulheres que eu tenho que, ai, é muito difícil. Nossa, é uma dor e não sei o quê. E eu, né, por ouvir isso, nunca estudar sobre, obviamente, nunca pensei nisso. Só que eu já vi vários vídeos seus e até um parto até que me marcou muito, que eu assisti, que eu fiquei muito emocionada, que ela até passou aqui pelo podcast, não vou citar nomes, mas ela, nossa, foi incrível, incrível. E eu vi o vídeo dela e eu falei assim, gente, eu passaria por essa, eu queria sentir isso aí, entendeu? E aí eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, deve ser uma sensação única, única, que É, a gente nunca vai ter outra sensação igual. O que que você tem pra falar disso? é isso. É isso. Eu falo que eu brinco que o parir, o viver a experiência do parto, ela é viciante, né? É tanto hormônio ali trabalhando na hora, isso de uma forma prazerosa, né? Claro. Esses relatos ruins que você ouviu, né? Que as pessoas falam tanto, infelizmente são mulheres, pessoas que viveram uma experiência de parto ruins, que foram vítimas de violência, né? Que tiveram seus direitos negados. Então a gente não entra em mérito desse tipo de parto. A gente está falando de um parto respeitoso, um parto onde a mulher está bem informada, ela está segura. Isso muda o andamento do parto. E ali são tantos hormônios, uma bomba de hormônio trabalhando em conjunto e você podendo viver. Poxa, tá uma criança saindo de você, né? Você tá passando por um trabalho de parto, um negócio que dura horas e você banca aquele negócio e aquele negócio acontece. A hora que termina, você fala, meu, se alguém falar que eu não posso alguma coisa, eu vou mostrar isso aqui que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu pari uma criança. Eu posso fazer o que eu quiser. E aí é viciante porque, assim, nenhuma outra experiência da vida vai fazer você sentir isso. Né? Eu brinco que eu acabei, 3 filhos, tá ótimo. Mas se eu pudesse parir pelos meus clientes, se eu pudesse parir todo mês, eu pariria. À vontade, porque a sensação é muito gostosa, né? Tipo, pular de paraquedas, você pode pular quantas vezes você quiser, se você tiver, né, dinheiro, fazer um esporte radical. Mas parir é aquele momento.
daquele jeito, né? E tem um limite aí para a maioria das famílias. Então você acaba não vivendo tantas vezes de forma livre, assim, como a gente queria. Que incrível! E eu imagino que essa sensação que você falou, né, de ser única e tudo mais, eu toda vez que me falavam de criança saindo da gente, não entra na minha cabeça. Eu tenho 23 anos e eu não acredito nisso. Olha, Juro! Eu ainda menina, brinco é com a minha incrível. mãe, Jéssica, eu falo assim, mãe, você teve eu? Olha o meu tamanho. Não dá, não entra na minha cabeça, Jéssica. Pode ser assim, Não, minúsculo, não entra. é muito louco, porque aí quando você vai falar, meu, peraí, não dá, né? A conta não fecha. Aí você começa a estudar, aí você começa a ver que a cabecinha do bebê ela é toda modificada justamente para poder passar bonitinha, do jeitinho que tem que passar. Que o bebê nasce com muito mais ossos do que ele vai ter na fase adulta, porque é justamente para ter isso, né? Que a cabeça do bebê, que o bebê tem que fazer todo um movimento sozinho, Olha que ninguém isso. precisa mandar ele, ninguém vai mandar ele fazer. Ele sozinho, ele não vai nascer num canal reto. Ele precisa fazer toda uma rotação. Travou um pouco. Travou, agora Voltou. voltou. Ai, pode continuar. Voltou? Voltou. Não, então é isso, sabe? Você vai estudando, você vai vendo como que acontece, fala, meu, isso é muito incrível. É Eu tudo imagino. muito bem feitinho, assim, né, pra acontecer. E aí aqui você vai vendo a criança saindo, a cabecinha, fazendo a rotação, você fala, cara, tem que ser desse Nossa, jeito. eu imagino. E por isso que eu falo. Eu brinco com a minha mãe, eu só acredito vendo quando isso acontecer comigo. Porque na minha concepção eu não saí da minha mãe, eu fui entregue, Você entendeu? veio da cegonha. É, é isso. Na minha concepção é isso. Mas porque eu não, eu hoje, pelo menos, eu falo, gente, eu acho que nem você falou, se uma mulher conseguir fazer isso, meu filho, ela vai conseguir fazer o que ela quiser. Exatamente. Exatamente. Porque, meu Deus. E assim, falando desse período, no caso, eu queria que você falasse sobre o puerpério. Como que é? Puerpério. Exatamente. O que é isso? E eu queria que você explicasse também os cuidados que você oferece, no caso do seu serviço, né? Durante e para as mulheres, no caso, para elas saberem também que, ok, posso procurar ela porque ela vai me oferecer isso também. Uhum. O puerpério, ele corresponde aí na literatura, né? Lá quando a gente olha pro integral, ele fala que é o período do nascimento, quando o bebê nasce, até 42 dias pós-parto, né? É o Entendi. período de puerpério. A gente chama essa mulher é uma puérpera. E esse período pode ser um período muito vulnerável para a mulher, porque pensa que durante 40 semanas aí, mais ou menos, ela gerou um bebê e aquela placenta, que é o que manteve no trio, que é o que manteve aquele bebê vivo, e é por causa desse órgão, né, que se forma ali, a placenta, esse órgão que se forma na gestação, é ele que produz todos os hormônios durante a gestação, correspondentes ao desenvolvimento do bebê, né, enfim, as mudanças corporais ali vem dessa placenta. Quando o bebê nasce, essa placenta nasce. E quando ela nasce, todo aquele hormônio que ela vinha produzindo durante 40 semanas aí, vai embora de uma vez. Então, o Uhum. puerpério, ele pode vir caracterizado de muita mudança de humor, né? De tristeza, de muita tristeza. Ele aí junta tantas questões hormonais fisiológicas com a mudança de vida, que acabou de chegar um bebê naquela família. Então tem algumas desconfigurações familiares ali, você precisa se adaptar, seu bebê nasceu e não necessariamente você vai amar ele assim que ele nascer, você vai precisar de um tempo ali para conhecer aquele serzinho estranho.
Então pode ser um período vulnerável para a família, especialmente para a mãe, porque ela tem que lidar com essa questão fisiológica, mas ela também tem que lidar com as questões emocionais, com as questões do dia a dia dela. A literatura fala 42 dias, mas a gente vê o puerpério se estendendo para algumas famílias muito mais do que isso, né? Mulheres que vão lidar com essas sensações, esses sentimentos por mais tempo. E aí a minha atuação no puerpério é prestar esse acolhimento para essa mulher, né? Porque é um período vulnerável, mas socialmente é um período que é muito julgado ainda, né? Se a mulher reclamar que ela tá cansada, ou que ela tá triste, ou que ela tá mal, isso socialmente não é bem visto, né, pelas pessoas. Tipo, ah, mas você não queria ter um filho? É isso mesmo. Você tá reclamando do que agora? Então as mulheres tendem a não compartilharem, né, dos seus desafios. E aí, quando elas não compartilham dos seus desafios, elas também vão tendo problemas emocionais, problemas de adaptação, problemas com a amamentação. Então, a doula, ela tá ali, ela se mantém perto para prestar esse auxílio, para que essa mulher fale o que ela está sentindo, para que ajude a processar os sentimentos e as emoções, no cuidado ali da manipulação com o recém-nascido, né? Se surgindo alguma dúvida. E às vezes até encaminhando com um profissional se ela precisar. Então, a mulher que está com muita dificuldade em amamentar, eu vou lá e vou encaminhar para a área, por exemplo, que é consultora de amamentação. Se eu vejo que essa mulher ela não tá legal psicologicamente de uma maneira que ela precisa de ajuda, então eu vou orientar ela e a família para que procure um psicólogo, né? E fazer essa dinâmica do até aqui é normal, até aqui tá tudo bem, a gente vai seguindo, a gente consegue, né? Isso faz parte. Ó, daqui para frente não é normal, não. Você tá precisando, a gente precisa de ter um cuidado, ter uma ajuda especializada, né, para essa família. Então, o puerpério é isso, né? Esse período de pós-parto aí pode vir com muita característica de vulnerabilidade e precisa desse profissional para manter perto, nos cuidados recém-nascido, no cuidado daquela mulher, na volta da sexualidade dessa mulher, no descobrimento dela enquanto mulher de novo, porque um bebê nasceu, ela também mudou completamente, então ela vai ter dificuldade de se encontrar enquanto pessoa. E a doula, ela tá ali, né, atrás, é como se a mulher estivesse dando os primeiros passos e a doula fica ali por trás, né, ó, se você desequilibrar, eu tô aqui, vamos juntos. Gente, que incrível! Incrível, né? Eu quero uma doula, é isso. Ai, tô aqui, quando você quiser. Não é bem essa minha mãe, se ela estivesse aqui. Ai, meu Deus. Minha mãe é doida pra ser vó. Tá. Doida. Não, tem tempo ainda, 23 anos, tá? Tem um tempinho. Tem tempo. Uma coisa você falando me fez também lembrar, né? Você já atendeu ou já aconteceu algum caso do que eu vejo bastante, principalmente tenho compartilhado bastante mulheres que engravidou agora recentemente, falando sobre uma depressão pós-parto, né, no caso. E já aconteceu casos com você e você quase surtou junto ou você, nossa, ok, vamos ajudar, é agora que a gente tem que ser firme mesmo. Olha, eu já presenciei casos de bastante vulnerabilidade no pós-parto, mas aí eu acho que é aí que pega a coisa, né? A doula, ela precisa saber agir, ela precisa saber até onde é dela e até onde ela precisa passar a bola para um profissional. Eu presto apoio emocional, mas eu não sou psicóloga. Eu não vou dar uma de Entendi. terapeuta, né? Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado de não ultrapassar o limite, de assumir toda a bronca, falar assim, não, vem com a doula faz tudo, a doula não faz tudo, né? Ela mantém um olhar atento para aquela mulher, principalmente no puerpério, né? Enquanto todo mundo olha o bebê, lá, que bonitinho, que acabou de chegar, a doula olha para a mãe, né? Como que essa Entendi. mãe tá, como essa mulher tá lidando. E aí já aconteceu de eu falar para a família: olha, você precisa de ajuda profissional, você precisa de um psicólogo, busca um psicólogo antes que se agrave. E a pessoa procurou, não se agravou, graças a Deus, porque ela buscou ajuda no momento certo, então ela conseguiu lidar ali com um profissional né, saber lidar com as emoções, com aquele período. E aí ficou tudo bem. Nunca cheguei a pegar um estado grave de depressão pós-parto, que às vezes está muito ligado com a experiência de parto que essa pessoa viveu. Então, se ela não teve uma doula, se ela passou por violência obstétrica, se ela teve seus direitos negados, a chance dessa mulher ter uma depressão pós-parto é maior.
E aí ela também não Entendi. tem informação, ela não vai buscar ajuda, então uma coisa vai puxando a outra. Então, quando a pessoa está mais informada, ela tem uma doula, ela se informou, é mais, graças a Deus, é muito mais difícil a gente ter um caso grave no pós-parto. Entendi. Que incrível. Faz muito sentido. Eu preciso da minha terapeuta todos os dias aqui nessa live, é isso. Mas a gente fala muito disso durante a terapia, que a gente entender, né, principalmente o fato, ó, agora eu consigo, agora eu não consigo, e também entender que, pô, tem muita coisa na minha vida hoje que é resquício de coisas que eu vivi lá atrás. Sim, Então, o que você falou faz muito sentido também na terapia. é isso. Que incrível. Jéssica, interrompendo as nossas perguntas um pouquinho, eu queria que você escolhesse a palavra mágica e misteriosa para o pessoal que está esperando. Pode escolher à vontade. Nascer, pode ser? Nascer, Nascer. claro. Deixa eu só escrever aqui para deixar fixado. Já o pessoal começa a me mandar mensagem pedindo. Eles não têm nem vergonha na cara deles. Não, pronto. Então, pessoal aí que precisa de certificado, gente, vale para o Brasil todo, tá? Todo mundo que precisa pode estar pegando o certificado, a gente manda com muito carinho. E também pode estar enviando para os amigos, tá, gente? Eles podem estar acessando. Só lembra, por favor, de colocar o e-mail e o nome certinho, porque o certificado vai sair nesse nome. Então, só lembrando vocês sobre. Continuando nossas perguntas. Continuando nessa parte de casos, né, que eu acredito que é a parte, assim, que você mais lembre, que marca você, quais que foram os maiores desafios que você enfrentou no atendimento? E um pós-atendimento também, porque eu acredito que não é só, nasceu, passou o período difícil, agora eu vou esquecer essa mãe. Acho que não Uhum. existe isso, né? Não. Principalmente o momento que vocês viveram único, que você ajudou e tudo mais. Como que é para você também lidar com o pós-tudo? Olha, acho que o mais desafiador, eu não vou citar especificamente, né, para não expor ninguém, mas é quando a gente tem uma equipe desinformada, né? Uau. Quando aquele parto ele acontece, geralmente é um parto de plantão, né? Você vai no plantão do SUS. E aí a quem recebe essa gestante não é uma equipe preparada para bancar um parto normal. E aí essa equipe ela começa a tirar os direitos daquela mulher e a gente percebe que existe um sistema muito maior que a gente, né? Que não basta só querer ter um parto normal. E às vezes também não vai bastar a gente se informar. Em alguns casos, você vai se informar, você vai ter uma doula e dependendo de onde você estiver, ainda assim você vai ter seus direitos negados. Então é muito difícil quando isso acontece. É difícil, 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 difícil de lidar, difícil de recuperar. E para mim, profissionalmente, é meu ponto fraco. Porque eu tenho dificuldade, inclusive, de Imagino. prestar um apoio no pós-parto daquela mulher. Porque eu também tô muito mal, né? Dependendo de como aconteceu aquele parto. E às vezes nem aconteceu o parto, porque vai acabar numa cesárea, né? Uma cesárea desnecessária, violenta, enfim. E aí eu também tenho que digerir isso, porque eu tenho isso desde criança, assim, né? Da justiça, sabe? Do justo, da Sim, justiça. E aí, quando eu vejo a injustiça acontecendo, isso me fere muito. Então, o mais desafiador é isso. É quando você tem que lidar com uma coisa que não está no seu controle. Né? A equipe que vai nos receber não está no meu controle. E dentro do entendi. hospital, por exemplo, a voz maior é do médico. Que ele decidir, tá decidido, né? Então, essa é a parte difícil de lidar. E aí, consequentemente, no pós-parto, para mim, o mais difícil também é esse. É quando a gente. Porque aí eu vou fazer uma visita pós-parto para a pessoa, eu quero saber o que que ela. Qual foi a perspectiva dela do nascimento do filho dela, né? Como que ela lembra desse parto? Porque às vezes eu tenho uma visão de parto e ela tem outra.
Então eu quero entender como ela viu o parto dela, o que aconteceu. E é muito difícil, às vezes, quando a pessoa ela passou por uma cesárea desnecessária ou que ela passou por uma situação violenta, mas ela não percebeu. E aí ela vem com esse discurso de que foi tudo lindo e tudo ótimo. E aí eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, né? Porque eu falo, gente, ela acabou de parir, ela tá com uma visão a respeito do parto dela. Eu preciso respeitar esse tempo dela, eu não vou estar aqui sair falando que ela passou por violência, que o parto dela não foi nada disso. Ela precisa desse espaço. Mas eu sei também que a hora que a ficha dela cair, vai ser doloroso, né? Então, Entendi. lidar com essa questão, para mim, é bem difícil. É a parte ruim da profissão, né? De você ter que lidar com essa. Às vezes, a mulher, na tomada de consciência dela, fala: putz, não foi tão legal do jeito que eu imaginei que tivesse sido, né? Nossa, roubaram, o que elas usam muito de expressão, roubaram o meu parto de mim, né? Agora que a ficha cai, assim, roubaram o meu parto de mim. Tava ali, eu podia viver, mas tiraram ele de mim. E aí, prestar o apoio, estar ali nessas situações é dose. Eu imagino, eu imagino. E pensando do outro lado, no caso, tem algum parto que te marcou, ou pós-parto também, né, no caso, que te marcou muito de algum atendimento que você se lembre, nossa, ai, dá aquele coraçãozinho quente. Teve um parto que eu acompanhei em Rio Preto, de uma moça que a gente bateu muito, assim, deu muita liga, assim, né? Então era muito gostoso encontrar ela. Era uma mãe solo. E era muito gostoso os nossos encontros, assim, acabou virando uma amizade. E aí, no parto dela, quem acompanhou o parto dela, quem foi acompanhante dela, foi o pai dela. E eu nunca tinha visto isso na vida, né? Geralmente é o marido, geralmente é a mãe, mas foi o pai dela. Então já tava muito legal o parto, assim, tudo muito diferente, porque o vô do bebê que tava acompanhando. E aí ela quando o pai dela começou a ficar quase perto do bebê nascer e tudo mais, ela queria muita analgesia, muita analgesia, muita analgesia. E aí nós levamos ela pro lugar do hospital onde fazia analgesia. Mas aí eu olhei para ela e falei assim, não vai dar tempo. Seu bebê vai nascer. E aí ela não deu outra. Ela estava sentada na mesa estreita, assim, do centro cirúrgico, né, para tomar analgesia, para ela poder parar de sentir as contrações. Ela falou assim, eu tô sentindo alguma coisa saindo. Eu falei, deita, seu bebê vai nascer, seu bebê vai nascer. E aí, a hora que ela deita, assim, me levanta, ela colocou uma perna dela em cima do meu ombro. A gente começou a ver o cabelinho ali. Falei, então tá nascendo, você não vai tomar analgesia porque seu bebê tá nascendo. E aí o bebê nasceu ali, nasceu super bem, veio pro colo dela. E a carinha dela, tipo, eu não acredito que eu consegui, né? Eu tô aqui. Foi muito gostoso. E depois o pós-parto, poder acompanhar ela, ver a bebê crescer. Inclusive, ela se formou doula também. Então a gente vê que deu tanta liga, foi tão especial que ela entrou nessa onda e ela hoje tem atendido outras famílias também. Incrível! Gente, eu falo, deve ser uma sensação que nem você falou, única, única. A gente não deve sentir nunca mais isso. É muito único. É gostoso demais. Eu imagino. E agora, eu queria, né, que você fizesse o merchan para nossa patroa maravilhosa, para a Ari, né? Eu queria que você falasse pra gente o que você faz lá na Baby Care, além, né, obviamente, do que você já falou. Falasse um pouquinho como que foi o processo de estou com a Baby Care, vamos trabalhar junto e é isso. Eu conheci a Ari, eu não era doula, dei algumas palestras aqui em Novo Horizonte, ela estava no ensino médio, alguma coisa assim. Depois eu vi que ela entrou na faculdade, tudo, ela estava fazendo enfermagem. Eu até achei que ela fosse atuar na parte de obstetrícia, e aí eu vi que ela foi para a área de materno infantil. E aí quando eu mudei para Novo Horizonte, eu não tenho família, eu não tenho nada aqui, né? Só que aí eu vi a Ari, ela tava começando a abrir a clínica. Eu falei, eu vou chamar essa menina pra tomar um café, né? Porque eu acho que pode dar bom. E aí chamei a Ari.
E a gente foi tomar um café. Ela brinca até hoje. Por que essa menina doida que me chama? Pra quem chama alguém pra tomar um café da manhã? Eu chamei ela pra tomar um café da manhã num sábado. E a gente foi tomar um café. E assim, deu liga total na hora ali, né? Eu me apresentei, ela já me conhecia, mas eu apresentei meu trabalho, ela compartilhou da visão dela, enfim. Eu falei, cara, esse tipo de parceria que eu quero em Novo Horizonte. E aí ela me cedeu um espaço na sala dela para atender. Então, as minhas pacientes particulares, né? Quem me contrata é atendido aqui. E aí, fora isso, eu e a Ari, a gente está sempre pensando em alguma coisa juntas, né? Então, roda para gestante, roda de pós-parto, alguma coisa que vá acrescentar na cidade, né, para as pessoas da cidade, para as gestantes da cidade, para a gente abre a baby care para receber essas mulheres durante a gestação, no pós-parto, depois o bebê, né, que fica aos cuidados da área. Então foi assim que a gente se encontrou. E, nossa, foi muito legal, tem sido muito legal a clínica, os valores da clínica, os valores da área, né? O compromisso com a ciência, o compromisso com as questões atualizadas, o compromisso com a criança, o compromisso com a mãe, o respeito, enfim, tudo isso tem muito valor. Então tem sido tudo muito legal. Ai, que incrível. Então, mais uma vez, gente, eu já convido vocês a seguir lá o pessoal da Baby Care. A Jéssica é a segunda dessa parceria, mas já tivemos aqui a Ari, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela. Pode ir lá aqui no perfil do YouTube, se você estiver assistindo, ou no Instagram mesmo tem, tá? Então, vão lá e segue, tá? Segue o pessoal da Baby Care, compartilha com as mamães, principalmente as mamães recentes aí, né? Que tá Sim. virando mamãe. Ai, meu Deus, eu acho que nasce um filho e nasce também uma mãe, né? Ou nasce Não, antes. O que que você acha dessa frase? não, acho que durante a gestação nasce uma expectativa, né? Tá uma Ah, expectativa, existe uma expectativa. Mas a mãe, ela nasce quando o bebê nasce, que aí você descobre enquanto mulher, essa novas prioridades, novos pensamentos, enfim, tudo muda tanto, mas tanto, tanto que daria uma live só para falar dessas mudanças que ficam na mente da gente, né? Depois da maternidade. Então, nasce um bebê, nasce uma mãe. uau. Então, vocês vão lá seguir e segue a doula, tá, galera? Não esquece disso. Por favor. E, Jéssica, eu também queria te perguntar uma coisa assim que é um pouco fora, né, no caso de tudo que a gente falou, mas na verdade é uma dúvida também que me surgiu, que é como que foi para você no caso, você fazia outra profissão antes de ser doula, você fazia outras coisas antes disso. E para você, como é que foi esse processo de mudança de profissão? Porque essa, no caso, é a nossa última pergunta, que eu até deixei para o final. Porque eu imagino que você passou, né? Você era mãe, no caso, aí decidiu ser doula. Então, eu imagino que para você também teve esse momento de, nossa, tô mudando de carreira e é isso. Foi. Não foi fácil, né? Começar qualquer coisa é muito difícil. Mas Sim. começar, depois que você se torna mãe, né? Você já tá lidando com todas as mudanças nessa vida. E aí eu tinha um trabalho, um emprego fixo antes, mas aí quando a minha filha nasceu, eu já não via sentido mais em voltar para esse emprego, né? Então eu queria alguma coisa que eu pudesse trabalhar de casa. E aí inicialmente eu comecei a fazer crochê e vender, né, coisas de crochê e tudo mais, que eu gosto muito, sou apaixonada. Mas eu também via que não dava para conciliar uma demanda grande, não era algo que eu conseguia monetizar, né, ter dinheiro, ter uma independência financeira, cuidar da minha filha e fazer uma coisa bem feita. Então, né, tava ali meio que capengando. Uhum. E aí eu sempre gostei da rede social, eu sempre gostei de partilhar informação, eu sou pedagoga e a pedagogia, diferente do que as pessoas acham, né, que a gente estuda para cuidar de criança, a pedagogia ela te ensina a ensinar. E eu sempre amei ensinar, eu sempre amei explicar, trazer. Jéssica, me ensina a fazer um arroz? Ensino, porque eu gosto de ensinar. Sempre tive prazer. Então, quando veio eu sempre gostei de falar com mulheres também. Desde a adolescência, Uhum. escrevi em blog, enfim, mas nunca vi uma maneira de monetizar isso, né, de viver disso. E aí, quando veio a gestação,
no mundo de parto, de poder trazer informação, de poder estar nesse papel de, ó, tô compartilhando tudo que eu sei, eu falei, cara, vai ser isso. Só que começar é sempre muito Entendi. difícil, né? Ainda mais num trabalho tão particular. Quem vai confiar numa Sim, doula pra estar no parto que começou agora? Quem vai contratar essa doida, né? Então, assim, no começo eu atendi, desde a formação, eu atendi de graça muitos partos. Então, assim, ou entendi. eu atendia de graça, ou eu falava com uma amiga doula, falava assim, deixa eu, né, ver um parto aí, que é um parto domiciliar, né? Ver se a gestante não deixa eu ir também, só para poder ver, para poder aprender, para poder estar lá. Então, o começo foi Uau, assim, entendi. né? Minha mãe falava, você vai viver do quê se você continuar atendendo de graça? Mas eu preciso do dinheiro, mas eu também preciso da experiência para as pessoas confiarem em mim, né? E a gente poder começar Sim. a profissão. E aí isso foi assim, foram essas experiências gratuitas que me deram, né, ali aquilo que você não aprende no curso, né? O jeitinho, saber o olhar atento, esse negocinho assim que você não aprende, não tem aula que te ensina. E Não, aí poder estar onde eu tô hoje, né? Cobrar o que eu cobro hoje, poder viver entendi. da doulagem, que hoje eu vivo da doulagem. E pergunta capciosa. Valeu a pena? Ah, com certeza, valeu. É desafiador em todos os níveis, né? Envolve renúncia. Quando você entrou na live assim, e me chamou, aquela mesma gestante da semana passada que não teve bebê ainda, mandou mensagem: Ó, comecei com algumas contrações. Eu falei: Ó, quem vai ter que parar a live no meio do caminho, né? Então, assim, envolve renúncia, a questão do meu tempo, né? Umas férias, um passeio no final de semana, tudo pode ser interrompido a qualquer momento e a qualquer hora. Mas É, vale a pena porque quando você tá lá, né? O negócio tá acontecendo e ali o objetivo ele é finalizado, aquele bebê nasce, aquela família tá bem, você fala, meu, isso aqui valeu, tá tudo certo. eu imagino. E usando essa fala sua, eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas, né, que querem seguir essa carreira, que não conheciam, agora também tem um coração quentinho sobre essa profissão. Eu queria que você deixasse um conselho. E depois também um conselho para as mamães. Tá. Para quem se interessa por esse assunto de parto, para quem, né, um dia imagina ou nunca se imaginou e começou a se imaginar agora trabalhando com isso, o conselho que eu deixo é entre nessa se você tiver realmente afim a pagar o preço, né? Porque o mercado está precisando. Temos poucas doulas, sim, né? Não tem gente o suficiente para atender todo mundo. Mas a gente precisa de gente competente, né? Que você vá, que você trabalha financeiramente, vale a pena. Quanto mais você sabe, quanto mais experiência você tem, mais você pode cobrar pelo teu serviço, quanto mais impecável você faz, né? Isso te valoriza. Mas não entra pensando no dinheiro, né? Porque senão você vai se perder. Entra pensando em ser útil na vida das pessoas. E aí, sendo útil na vida das pessoas, você pode ser remunerado por isso. Isso é muito legal, essa troca, né? Eu sou útil e aí eu posso ser remunerado e ser bem pago por isso. E a gente tá precisando. A obstetrícia precisa de gente. Eu não falo que eu não tenho concorrente. Nenhuma outra doula é minha concorrente. Porque eu não vou conseguir atender todo mundo. E as Sim, pessoas precisam. Precisa ter doula para todas as famílias que precisam. As pessoas não deveriam ter que escolher uma doula por falta de opção. Elas deveriam ter opções, né, aos montes para elas escolherem. E para as mães ou para gestantes, né, fica a informação liberta, o conhecimento liberta. Né? Você ter acesso à informação, você poder se informar, ter autonomia para tomar suas decisões, desde a gestação, no parto e até no pós-parto, né? Com seu filho, você poder ter informação para decidir se a conduta médica é legal ou se não é, se você tem que fazer ou se você não tem que fazer. Gestante não é paciente, gestante é cliente. Nós somos clientes. Nós temos nossos direitos, nós temos a lei que nos defende, que nos protege, e a gente precisa pegar essa autonomia de volta que a gente deu na mão de outras pessoas,
pegar de volta e falar assim, não, é o meu parto, é o meu nascimento, é o nascimento do meu filho, eu vou decidir, eu vou estudar para entender o que é melhor e eu quero que vocês respeitem as minhas ideias. E em relação aos nossos filhos também. Não, é o meu filho. Essa conduta não é legal, então vamos junto decidir o que a gente vai fazer por ele, né? Mas isso só vai conseguir fazer isso, ter essa autonomia quem tem informação. Então informe-se mesmo, muito, bastante, porque vale a pena. Eu acho que os dois conselhos, o primeiro vale para todas as áreas, tá, galera? O Sim, primeiro conselho vale para todas as áreas, é isso. sim. Porque eu também encontro gente na minha área que só por misericórdia. É, gente, é difícil, né? É, ainda eu brinco assim, eu tenho uma amiga minha, eu falo assim, Jéssica, o mundo vai ensinar de uma tal forma que não vai, eu não vou ser a mãe, não. Aham, é isso. Deixa eu Desse aprender. jeito, mas muito obrigada pelos conselhos. Tenho certeza aí, principalmente para as mamães, tenho certeza que elas vão ficar mais tranquilas se tiver uma doula como você. Ah, muito obrigada. Eu também acho que elas possam ter acesso a doulas aí pertinho delas, de alguma maneira. Com certeza. Aqui em Três Lagoas, até é uma coisa que eu pesquisei para ver, eu nunca vi ninguém aqui. Tem muitas cidades ainda que não tem. Novo Horizonte até um tempo atrás não tinha. É recente a Sim, doula que tem aqui, né? Ela faz pouco tempo. E agora tem ela e eu. Mas é muito pouco. 2 doulas para uma cidade com 44 mil habitantes. sim. Mas eu queria te agradecer. A gente chegou ao fim do episódio, já fiz todas as minhas perguntas. Passou super rápido até. Nossa, eu falei, gente, Passou. mais um podcast que acabou super Passou. rápido. E eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite quando a Ari propôs para vocês. Tenho certeza que no meio da sua agenda você conseguiu me encaixar, então muito obrigada. E por compartilhar também todo esse conhecimento que você tem, que eu tenho certeza que, assim, como você mesmo falou, o conhecimento liberta. Então, eu espero que quando eu for mãe eu tenha uma doula também. Tenha. Foi uma conversa maravilhosa, viu? Muito obrigada. E para aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo, hoje a gente discutiu um pouquinho sobre o papel da doula, a importância da educação perinatal, os cuidados específicos no puerpério e os desafios e recompensas de acolher famílias durante a gestação e o pós-parto. Então, você que gostou de tudo que a gente falou aqui um pouquinho, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Jéssica e acompanhar as dicas maravilhosas que ela posta, onde a gente pode te encontrar, Jéssica? No Instagram é doula.jéssica com K, Rafael S. Tô lá sempre compartilhando informação, compartilhando das experiências. Deveria postar mais, mas eu tô lá, eu tô me dedicando. Então, gente, já sabe, o pessoal do YouTube, o pessoal aqui do Instagram até, vai lá seguir ela. Compartilha para aquelas mamães que você conhece. E também vai lá seguir o pessoal da Baby Care. E qualquer coisa, eu tenho certeza que a Jéssica está à disposição. Podem mandar mensagem para ela, tá? Amanhã esse vídeo já vai estar no YouTube, então assim que sair eu já posto o link aqui para vocês. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, que você cresça muito e ajude muitas pessoas a conhecerem profissões, tomarem decisões, enfim. Muito obrigada, viu? E mais uma vez, pessoal que está buscando uma nova jornada na sua vida, uma mudança na sua vida, eu espero que você tenha se encontrado nesse podcast. Seja muito bem-vindo quem não conhecia. Vai lá assistir outros vídeos, curte, compartilha, manda para os seus amigos e até o próximo episódio. Tchau, Jéssica. Um beijo, tchau!